Então, meus irmãos, vamos para o estudo da palavra. Eu vou ler o versículo 4, o Antônio lê o versículo 5, depois irmão 6 e depois para por aí. Irmão Antônio, eu vou ler. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, para alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Irmã Marina. Você não está achando, pastor? O 5, 6. Só está em 2 quadros? Foi 24. Não. Então eu vou ler, então. Então vai. O 6 agora. Aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar a luz. Sabe que eu não entendo? Põe ela ao pontinho lá, que não dá para enxergar dali, ó. 2 pontos. Ó, ali, ó. Eu tenho vontade de fazer o risquinho, né? Então... Não, 2, ela pôr 2 pontos. É 2 pontos que ela. Não está certo aí. Ontem só fiz isso também, não. Ontem também. Mas está perdoado, diz o pastor Rich. Então, o versículo foi lido, é o versículo 6, né? E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar para a luz. Olha bem, dar, aqui estão A com crase, dar para a luz. O que quer dizer? Ela ia dar um filho para o dia, para a luz, quer dizer que ela está dentro do ventre, está nas trevas, vamos dizer, está dentro da escuridão. Então, dar para a luz. Então, ela vai ter o nascimento e dar para a luz do dia. Por isso fala, dar para a luz. Tem que entender isso, né? A mulher que está grávida, está no ponto, fala, deu a luz. Então, deu para a luz. Deu a luz, que deu um filho. Então, e para nós entender melhor aqui este versículo, é importante também nós considerar o legado ou o conhecimento histórico, né, da situação. Maria e José estavam em Belém, a sua cidade de origem para o censo decreto pelo imperador César Augusto. Então teria que alistar, teria que pôr o nome, tudo, dar o nome, né, da população, assim, né? Naquele tempo, né, até hoje, né, uma viagem para uma mulher grávida, uma mãe, era cansativo, árduo, fisicamente falando e mentalmente também, né, muito desgastante. Uma mulher grávida, nos dias de dar a luz, né, só as mulheres que sabem disso, né? Falando nisso, não tem que deixar de falar. Quando estava a mulher grávida da Simone, eu não tinha terminado. Olha bem, que loucura que eu fiz. O poço levou 8 meses para fazer ele. A casa fizemos rápido. Começou o poço primeiro, e o casamento aproximou, faltava 30 dias. Eu falei, então para com o poço, vamos fazer a casa. Então, aí, e depois vai trabalhando. Ela ficou grávida. Então ela descia na casa da mãe dela, lembrei isso agora. Ela descia lá na casa da mãe dela, com a bacia de roupa na cabeça, para lavar a roupa, vinha, a barriga cantava, né? Então, pense bem, que foi agora. Quem quer fazer isso?
Então, quer dizer, era cansativo. Eu lá no poço não podia nem trabalhar ajudando o poceiro embaixo, porque deu tudo pedra. 20 metros de pedra, sabe? Olho de sapo que fala. Tudo no ponteiro. Nem pisou tijolo embaixo, nada. Deu aí, puxou água, bem. 4 metros de terra, o resto pedra. Então era muito desgastante. Agora, voltando aqui no assunto, muito desgastante. Principalmente considerando que Maria estava prestes para dar à luz. Então, o censo que visava era para organizar a população. Era um acontecimento histórico e significativo, mas para Maria e José. O mais importante desse plano de Deus, porque tudo Deus tem um plano para salvar a humanidade, para salvar o homem. Jesus foi prometido, era o Messias prometido. Este evento era um passo inicial para a grande promessa de salvação para a humanidade, que ia nascer o Salvador para a humanidade. E depois que ele nasceu, ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou, ele está vivo. Então ele quer nascer no coração das pessoas, que nele não nasceu ainda. Então, a frase, se cumpriram os dias em que ela havia de dar para a luz, indica a perfeição do plano de Deus. Perfeitíssimo plano de Deus. Então, Deus, em sua soberania, havia antes de acontecer o fato, foi determinado um momento exato, tudo Deus determinou por Deus, um momento exato do nascimento do Filho dele neste mundo. Mas todas as coisas têm um momento exato que Deus deixou para nós. Nada por acaso que nós fazemos, que nós falamos. Então, do nascimento de Jesus, inclusive aqui. E este evento não foi um acaso, mas um momento maior das profecias e promessas que se estendia por séculos e séculos. Depois do nascimento de Jesus, agora está tudo acontecido. O nascimento de Jesus em Belém, uma cidade humilde, já começou por aí. Ele não nasceu na capital, na cidade, por exemplo, hoje como São Paulo, como cidade de Paulista, cidade grande. Não. E outra também, em meio a circunstâncias difíceis. Deus usou todas essas partes. Ressalta a humildade ou a humildade de José e Maria na confiança e fé em Deus. Nasceram de um casal humilde, não foi de rico em rico, na riqueza. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que criou o universo, todos nós sabemos, mas muitos não creem bem assim. Escolheu nascer o seu filho, pense bem, para vir a este mundo, para morrer numa cruz, para pagar os pecados da humanidade. Tudo isso foi necessário. Para pagar os pecados da humanidade, foi necessário que teve todo o Antigo Testamento de sacrifício apontando para isso. Mas não tinha ninguém que pagava o pecado. Eles faziam sacrifício, eles confessavam, perdoavam. Deus aceitava aquilo no Filho dele. Então ele dava o perdão dos pecados. Então eles vinham repetindo, tinha que repetir. Agora o sacrifício. E esse sacrifício de Cristo não repete mais. Foi feito uma vez por todas. Quando Deus nos perdoou, que nos deu a salvação, é de uma vez por todas. Não tem, Ele perdoa o nosso pecado rotineiro, que nós continuamos, somos pecadores e pecamos. Mas o pecado da condenação, da morte eterna, isso aí é uma vez só.
É naquele momento que a pessoa, o indivíduo, crê e nasce de novo. Pronto, não desnasce. Então, também, irmãos, em condições simples, em amor e à sua disposição de se humilhar e se entregar para a morte de cruz. Deus, homem, humilhou, teve humilhação aqui neste mundo, na terra. Isaías fala, o profeta Isaías já conta antes de Jesus vir, foi desprezado, foi humilhado, viraram o rosto, não deram crédito na sua pregação, tudo isso. Agora o 7. Deu à luz seu filho primogênito, ele envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Amém. Olha bem, marca um momento importante, irmãos, aqui, em que a promessa divina de um Salvador se manifestava na história humana. Deu para a luz a seu filho, primogênito e unigênito, é o único. Envolveu, agora ela foi o primeiro filho, primogênito, é o único, porque fala Deus, o unigênito, filho de Deus. Mas depois teve o filho dela, com José. Esse não era, que o irmão Paulo foi bem na pregação dele, que ele falava certo, mas para não deixar em dúvida assim, então ele esclarecia, né? Pai, Maria e José, mãe e pai de Jesus, mas nesse sentido, porque no outro sentido absoluto, não, ele foi nascido por um milagre gerado pelo Espírito Santo, mas Maria e José, pai de Jesus, ele como homem aqui, nem sendo ela que ele gerou o corpo dele, mas foi registrado assim, e diz a Bíblia assim, para a gente entender. Senão não precisava, então o poder de Deus, o milagre de Deus podia nascer assim, pulasse sem usar o ventre de uma mulher, né? Nada. Deus podia fazer assim, mas é uma coisa que ele tem que nascer de uma mulher. Mas é para aquela humildade, fazer tudo, sofrer, criar ele, né? Educar. Mas ele não precisava da educação porque ele já sabia. Mas sabe como uma mãe zela para os filhos? Maria com Jesus. Mas ela ficava admirada por para frente, e vamos ver isso, né? Então ela ficava admirada de ver a sabedoria dele. Olha, depois fala, envolveu-o em panos. Olha o que a mãe faz na criança. Você pensa bem, naquele tempo moravam no sítio, tudo não era que nem hoje, nos hospitais, aquela higiene, aquela coisa que fala. Parece que eles esqueceram, não tiveram essa experiência como é que era no sítio, as parteiras, mulher, não era tudo com delicadeza, não sei, né? Mas podia ser, mas era uma coisa diferente, né? Diferente de hoje, né? Veja só como que passou isso aí, né? Ele finaliza também a concretização das profecias do Antigo Testamento e o início da vida terrena do Filho de Deus, irmão. E deitou na manjedoura, fez tudo isso. Não era cama, não era um colchão de mola, ou seja lá o que for, é na manjedoura. Então, agora, porque não havia lugar para eles na estalagem, vamos na linguagem de hoje, não havia lugar para eles nos hospitais, lugar da maternidade, com médicos, com enfermeiros, etc. Não tinha. Ora o nascimento de Jesus. Então, Deus usou o decreto de César Augusto para realizar o seu plano redentor. Deus usa o decreto do governo, as leis da terrena, para realizar o seu plano na terra através do homem. Deus usa homens ímpios também, mas não vão para o céu porque não converteu, mas Deus usa, tem o seu plano.
Já está preparado isso tudo, demonstrando que ele é capaz de orquestrar, dirigir até mesmo os eventos culturais, essas festas. Deus pode usar, como que ele usou na mensagem do irmão Paulo sexta-feira, como que ele usou no milagre lá da água transformar em vinhos. Deus usou coisas da terra, coisas deste mundo, coisas que é Ele que fez a água. Então fez, depois já ficou o melhor vinho da festa que foi apresentado. Porque tudo que Deus faz, Deus tem um plano. Deus usa os homens. Então mandou, preparou tudo. Jesus podia ter feito, mas não. Ele mandou. Ele falou para Maria, a mulher meio apressada, vamos. Não, calma, não chegou a hora ainda. Então, os irmãos, o mais antigo para cumprir os seus propósitos, ele usou todos os métodos antigos para cumprir os seus propósitos. O cumprimento dos dias inicia que o tempo de Deus é perfeito sobre o nascimento de Jesus. Começou isso no nascimento de Jesus. Nós estamos numa nova era, nova aliança. Então, revela também a encarnação do Filho de Deus em humildade extrema, uma coisa que fantástica, não tem como explicar, que não existe igual e nunca existirá igual Jesus Cristo, do nascimento de Jesus, sendo Deus. Lá em Filipenses fala, sendo Deus, sendo rico, ele humilhou-se até a morte de cruz, esvaziou da sua glória, deixando, e deu para a luz seu filho primogênito, envolveu em panos. Os irmãos, este ato de deitá-lo numa manjedoura demonstra o cuidado e o amor de mãe no coração de Maria. Vocês pensem bem, de pensar bastante mesmo. Põe naquele tempo, começando, já passou de 2000 anos isso, 2000 anos. A falta de lugar na estalagem, porque não havia lugar para eles na estalagem. Tudo isso Deus teve um propósito, não havia lugar para eles nas estalagens, lugar para ter maternidade para as mães dar à luz filhos. Isto simboliza a rejeição inicial de Jesus pelo mundo e a pronúncia da oposição que ele enfrentaria ao longo da sua vida, ao longo da sua vida. Alguém lê depois, quando parar aqui, 2 Coríntios 8:9, depois pode esperar. Então Lucas, ele descreve o nascimento de Jesus numa manjedoura de animais. Olha, de animais, de tratar animais, cocheira, vamos dizer assim, manjedoura, uma mangueira de animais, e tinha a cocheira, já tinha os capim lá para os animais comer, então aquecia. Isso significa que Deus não olha para status, Deus não olha para aparência, lugar de conforto. Um detalhe que devemos olhar para com bastante atenção é que Jesus se fez pobre para enriquecer a muitos. Está em 2 Coríntios 8:9, pode ler. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Amém. Você sabe que é rico do que ele ficou? Sabe, né? Acho que qualquer um sabe isso, né? Olha, é para saber que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a graça, a dádiva,
que sendo rico, dono do universo, por amor de quem? A humanidade, ele se fez pobre. É isso que é humilhar. Então, para aceitar Cristo Jesus, mesmo a pessoa sendo rica, ela tem que fazer-se pobre, mas de espírito. Ela é rica em dinheiro e é rica em espírito, orgulho, exaltado, porque tem muito conforto, tem muito dinheiro, tem muitas casas, tem de tudo. Então, e tem que se para salvar, ele tem que humilhar para Cristo entrar dentro do coração dele. Aí ele tem que se fazer pobre de espírito, não foi Jesus, para que pela sua pobreza enriquecesse muitos. Então enriquecer, rico espiritual, não é que vai ficar rico de dinheiro, não. Aproveitar isso aqui para tomar a oportunidade. Olha, vocês vão ficar ricos, você aceita Jesus, vocês vão ficar ricos, ganhar muito dinheiro. Quer dizer que não fica rico. Se ele começar a economizar, acertar no negócio e tal. Hoje muitos ficam ricos atrás de fraude, dessas coisas, aproveitar bastante, eu não sei. Mas aqui a riqueza é espiritual. Você passa a ser filho de Deus, herdeiro dos céus, sem merecer. Então destaca que a humildade da encarnação do Deus Filho, encarnado, Deus homem, mostra o contraste entre a majestade divina e a pobreza humana. Mostra. É muita diferença na cultura, ou costume humano, na cultura humana, ou costume da humanidade. Tem uma diferença. Quer dizer que uma majestade, uma pessoa famosa, se torna rei, sua majestade, poderosa, tem dinheiro, tem tudo. Em comparação com uma pobreza, a cultura humana, a pobreza, o costume humano. O costume humano, irmãos, nós temos um costume, o pobre tem outro costume, outro hábito. Diferença do rico. Lucas também nos alerta a refletir melhor sobre a natureza de Deus e a sua relação com o cristão por meio de seu Espírito Santo, pelo Espírito Santo, que Deus exorta isso para nós. Especialmente no contexto da promessa messiânica do Antigo Testamento, que era diferente dos tempos atuais. Depois também leiam João capítulo 14, 16 e 17. Olha, irmãos, o Espírito nos fazia morada nos corações, para fazer morada nos corações. Ele não fazia morada nos corações dos profetas. Ele trabalhava de outra forma, Deus trabalha, mas os profetas, como homens, não tinham corpo, não era templo do Espírito Santo, Jesus não tinha vindo. Então ele não fazia morada no coração dos profetas. Os demais cristãos, até os discípulos, enquanto Jesus, até os discípulos, convivendo com ele, alguns não creram assim. Porque o Espírito Santo não habitava, o Espírito de Cristo no coração não era templo? Porque eles tinham Jesus Cristo presente. Aí quando Jesus, que vai falar aqui nesse Evangelho de João 14, que ele enviou o Consolador, aí depois ficaram aguardando. Então, aí antes dele enviar o Espírito Santo, chamado o Consolador. Então João 14, 16, Jesus promete o Espírito Santo. Leia. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Amém, tá, viu só?
Aqui que ele falou, que ele falando assim pessoalmente para os discípulos, ó, que ele ia ascender aos céus, falou, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Aí ele ia morrer na cruz. Nem os discípulos estavam entendendo bem isso. Então ele sabia já o plano, vou morrer na cruz, vou ficar, daí 3 dias vou ressuscitar, vou subir. Aí ele falou, eu vou enviar, vos dará outro consolador, e eu não vou dar mais o meu Espírito, o Consolador, o Espírito Santo, que fique convosco para sempre, sempre, a salvação eterna. Ele falou, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. É só os filhos, só os cristãos genuínos, porque não o vê, nem o conhece. Não conhece Deus, como nós conhecemos, e Jesus Cristo. Mas vós, Jesus falou para os discípulos, vós os conheceis, falando para nós, somos discípulos, vós conheceis, nós conhecemos, porque habita convosco e estará em vós. Aí no 18, não vos deixarei órfão, porque o órfão é desamparado, não tem pai, não tem mãe, não está um órfão, não tem ninguém para cuidar. Então, não deixarei órfão, voltarei para vós. Então, ele envia uma parcela. O Espírito Santo lá em Romanos fala que é um penhor, lá em Efésios, Filipenses, é o penhor. O que é o penhor? O penhor é uma garantia do que vai vir depois. Você penhora um bem no financiamento que faz, aí você põe uma casa, você faz o cadastro. Já fiz muito isso, né? Quando tinha o Banco Mercantil, o Banco Bamberino. Naquele tempo tinha a casa, tinha um sitinho na Vilanda, nós 3 irmãos. Então levava a escritura lá, pronto, aquela garantia. E graças a Deus nós nunca trabalhamos, né? Graças a Deus. E até depois colheita de café para pagar, essa coisa. Então eu dava uma penhorada, vamos dizer, penhor. Então, ele deixou o Espírito Santo, mas ele vai voltar depois, ele vai voltar nos buscar. Aí vamos reinar com ele para sempre. Então, irmãos, a simplicidade da cena contrasta com a grandeza do evento. Tudo aquilo que aconteceu, que ela retrata o nascimento do Filho de Deus, tudo pegou pelo nascimento do Filho de Deus, o iniciado aqui do Evangelho de Lucas. Então, revela aqui a graça salvadora, a soberania de Deus. Deus é soberano em todas as coisas. E aí a escolha dele de compartilhar as boas novas do nascimento de Jesus. Compartilha com nós as boas novas, boa notícia, com aqueles que aos olhos do mundo eram menos importantes. Aos olhos do mundo eram menos importantes, mas para Deus era o único meio pelo qual salvaria o homem do inferno. Aquele nascimento para eles é mais um que está nascendo na família, na humanidade, não era importante, mas para Deus não. Deus que está nascendo é o Salvador da humanidade, que vai salvar, é importante. Então, que salvar o homem do inferno, um lugar para o diabo, esse lugar, depois pode ler também, e vai longe, né? Hebreus 12 e 2. Olha, um lugar para o diabo e seus anjos, este lugar para o diabo e seus anjos. O homem vai para este lugar por rejeitar o chamado de Jesus Cristo. Tem um lugar para o diabo, foi feito um inferno, o lago de fogo para o diabo e seus anjos. Mas o homem vai por rejeitar Jesus Cristo. A manjedoura, um local para alimentar animais, cocheiras, né? Destaca ainda mais a humilhação, aponta mais, a humilhação voluntária de Jesus, o Rei dos Reis, irmão. A frase deu para a luz seu filho, o primogênito, afirma a humanidade plena de Jesus. Leia, irmão. Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz,
não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Sabe que eu fui o versículo errado aqui? Foi Hebreus 12, 2. É mesmo, Paulo, está certo. Você leu certo, eu fui, mas eu peguei. Era para escrever e eu não escrevi. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Mas valeu. Obrigado. A manjedoura como símbolo de pobreza e humilhação aponta para a encarnação de Jesus, o próprio Filho de Deus. Deus se fez homem, assumindo a nossa natureza, mas sem pecar. A natureza nossa é pecaminosa, mas a dele não. Ele fez igual ao homem. Sofreu, sentiu dor, sentiu cansaço. E sem herdar o pecado. Ele levou o nosso pecado na cruz. Ele herdou, quer dizer, que tomou todo o pecado da humanidade, mas sem atingir ele não era pecador. Para o cristão, serve como um lembrete da humildade e o amor de Deus, que se fez pequeno para nos salvar. Grande se fez pequeno. A falta de lugar na estalagem ilustra a rejeição do mundo ao Salvador, mas também a disponibilidade de Deus para habitar entre nós. Deus dispôs para o Filho, para o Deus homem habitar entre nós. Mesmo em circunstâncias aparentemente desfavoráveis para ele, nada favorável, nada, tudo o contrário, rejeição da humanidade, dos homens da época, perseguido o inimigo, para querer matar, então nada favorável. E nossa salvação também, a pessoa que quer aceitar Jesus, vem tudo ao contrário, nada favorece. É difícil. Quando é uma família toda cristã, dá todo o maior apoio, mesmo quando não é. Quando não é uma família que ninguém era, quando as minhas duas irmãs se converteram, perseguição que era, tudo contra. Porque elas mudaram o estilo de vida dela dentro de casa. Ela já não ouvia mais música no rádio, não ficava preocupada mais com isso. Aí as duas começaram a sentar juntas. E o Monferno ela deu aparelho assim, para ela, com fita gravada, com mensagem, tudo, hino, tal, etc. Então, agora o 8, uma Cássia. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Quem são esses pastores? Pastores do quê? Que ovelha? Hã? Ovelha do campo. Ovelha do campo. Animais, né? Então, que tem gente que falar que é... Da boca do arado, do novinho e demorava. Porque vi gente já falar assim que eram os pastores, homens mesmo, não, pastores assim, de crentes, de cristãos, não é, aqui não pode misturar. Lá em Timóteo, né, Tessalonicenses, Timóteo é um lugar, lá fala de pastor, né, bispo, fala, quem deseja o episcopado, uma excelente obra deseja, bispo, pastor, tudo que dirige, tudo que ele é um pastor. Então, e havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho, porque não tinha jeito, porque são os lobos, os animais, né? Então, hoje, você pode pegar esse lado, tirar uma lição hoje, que os pastores, eles devem governar bem a igreja, o rebanho, todos os pastores, para que o lobo, né, o leão, o inimigo não venha atrapalhar, impedir as pessoas, não tirar, não sequestrar. Agora aqui, quantos que saíram? Quem está na culpa? A culpa é minha? Não sei, pode ser, às vezes eu não sou muito agradável, às vezes sou meio rude, eu não sei.
Até a igreja tem liberdade de ver, de escolher outro dirigente, outro pastor, não tem problema nenhum. Fala que não, o pastor Antônio falava, eu não sou insubstitutivo. Quem é insubstitutivo é Cristo, ninguém culpa o lugar dele, mas lugar de pastor que tem, não, nessa altura falho. Então, irmãos, através desse nascimento, daria oportunidade para o homem salvar sua alma. Salvar a sua alma que precisava. Por isso que não deve deixar escapar essa oportunidade de salvação que ele oferece. Então, para terminar, leia o 9, fica parado aqui, e aí, domingo, se Deus permitir, continua. Irmão Paulo, pode ler. E um anjo do Senhor desceu. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Amém. Então, aí bem. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Vamos louvar o Senhor, que à noite possamos estar aqui, se Deus permitir.
Tem meu coração. Pode orar, irmão Paulo? Então termino com oração. Senhor, mais uma vez, queremos pedir a você mais esse dia, mais essa semana, que nos deu a vida, e agradecemos por tudo, perdonando, pedimos, boa noite, que o Senhor deu um bom dia, que possamos estar aqui, presente, eu, os sacramentos, eu posso estar ajudando, essa posse, e os demais irmãos também. E agradecemos por tudo que tem feito por nós, pela salvação de Cristo, pedimos mais uma vez pelo pastor, pela sua família, pela nossa família toda, E tudo isso nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.